カトン豪華滅却。 E fala aí, pessoal, antes de iniciar o vídeo eu tenho que alertar para vocês que temos spoilers nos próximos minutos. Então, só para deixar avisado e tamo junto. E apesar de já ter se tornado um baita clichêzão, os animes Isekai ainda estão bem altos e são muito vistos por milhares de amantes de animes. Então, se você gosta desse tipo de gênero, está procurando algo para assistir, trago para vocês um anime top que vai te prender e você vai curtir. Bora lá? O nome desse anime é Black Summoner, ou Invocador Negro. Se você quiser saber o nome japonês, ele tá aqui na descrição, porque aquilo ali não dá pra falar não. Aproveita e já deixa um comentário lá, beleza? E apesar do anime ter lançado 12 episódios, nós só estamos resumindo do capítulo de 1 a 6 aqui. A segunda parte nós vamos colocar aqui no canal numa próxima oportunidade. Então, se vocês quiserem receber, ative as notificações aí do canal. Ah, e aproveita, curtam, compartilhem e é isso aí. O nosso protagonista da história de hoje se chama Kelvin. Ele morreu devido a um erro de um deus. Ele vai para outro mundo e troca suas memórias por habilidades especiais. Ele acorda em um lugar novo e tranquilo, mas também um pouco estranho, e sem suas memórias de sua vida passada. Aparece uma tela em sua frente explicando o motivo dele estar ali. Essa tela mostra todas as suas habilidades. É igual uma daquelas telas de status de RPG. Através desta tela, a deusa da reencarnação se apresenta para ele e se comunica, e diz que na pré-reencarnação ele havia implorado para que ela se tornasse sua serva. Melfina aceita o desafio, mas Kelvin não se lembra de nada do que havia dito para ela. E saindo da floresta, eles chegam na cidade de Perth e logo procuram uma guilda para poder se cadastrar, arrumar trabalho, ganhar algum dinheiro e consequentemente mudar o seu nível. E nessa guilda eles encontram Engi, é a atendente de lá. Ele se registra e diz para ela que é um mago verde, seguindo a orientação da deusa, que diz para ele que não é bom dizer que é um invocador, por ser uma habilidade ultra rara, e se descobrissem, iriam encher o saco dele. Então ele se mantém discreto. Ele recebe um cartão de Rank F, apesar de ser um roubado Rank S. Pegando seu primeiro trabalho, ele vai para o campo caçar alguns slimes. Ali, Melfina explica para ele como fazer para formar um pacto de invocador com a criatura. Ele luta contra um slime e apanha bastante, porém consegue deixá-lo fraco o suficiente para poder fazer o pacto. Assim que ele consegue, ele dá o nome de Cloto, que é um slime especial, que pode absorver outros seres e se tornar muito mais forte. Kelvin então percebe que pode se comunicar e sentir as criaturas que aceitaram tal pacto, e assim como Melfina, eles podem se falar somente por pensamentos e sentimentos. Após concluir o trabalho, ele volta para a guilda, onde ele recebe o seu pagamento. E saindo dali, indo em direção à hospedaria que Engi havia recomendado, ele encontra um grupo de comerciantes de escravo. Ali tem uma elfa mestiça que chama bastante a atenção de Kelvin, porém ele não dá tanta bola para ela e parte dali. Chegando na hospedaria Canção do Espírito, ele encontra Claire, que o recebe dizendo para se acomodar que a comida logo estaria na mesa. Aqui, nosso protagonista bate um super prato de comida e parece estar adorando a sua nova aventura, realizando vários combates, subindo de nível e aprendendo um pouco mais a usar as suas habilidades que serão bem úteis no futuro. E logo ele é promovido a Rank E, mas todos olham para ele bem desconfiado e com bastante inveja por ter acabado de chegar e já ter passado de nível muito rápido. Ele pede logo uma missão de Rank D, e nessa hora aparece Cashel, um louro almofadinha metido a Rank D, dizendo para Kelvin derrotar um tal de Cavaleiro Negro Fantasma. E todos começam a olhar torto para Cashel, pois tem uma péssima fama de ir atrás de pessoas mais fracas para aplicar algum tipo de golpe nelas. Mas Kelvin não cai nessa, e logo propõe a Cashel uma disputa entre eles, para ver quem derrotaria tal cavaleiro. E claro, ele preferiu agir sozinho para esconder as suas habilidades de invocador. E então Cashel sai dali e vai de encontro a Gimu e Raj, seus companheiros de viagem que não têm boas intenções. E seguindo na história, o grupo de Cashel vai atrás do Cavaleiro Negro no castelo Espírito do Mal. Mas chegando lá, eles percebem que os monstros mortos-vivos já não estão mais lá e todos foram derrotados. Então, o nosso Kelvin malvadão aparece diante deles e começa a provocá-los, dizendo que vai derrotar todos eles e depois ir atrás do Cavaleiro Negro. Raj o ataca, mas logo é pego por uma vinha de lama.
Guimul sai correndo com bastante medo. Porém, Kelvin invoca seu slime para impedi-lo, que já não é mais qualquer slimezinho pequeno. Após absorver muitos inimigos, ele se torna um baita glutão, que acabara de evoluir e que está quase no mesmo nível que um rei demônio. Seguindo a luta, o nosso protagonista derrota os 3 candangos, não dando nem espaço para que ele os atacasse, demonstrando quão forte ele havia ficado em tão pouco tempo. Após Kelvin os derrotar, ele vai atrás do tal Cavaleiro Negro, mas ele acaba se surpreendendo, pois o cavaleiro, chamado Gerard, era uma criatura amigável e não queria lhe fazer mal. Kelvin pediu então para que eles fizessem um pacto, porém Gerard disse que só faria se ele lhe mostrasse o seu verdadeiro valor como guerreiro, assim como o seu antigo rei ao qual ele servia. Então, eles começam a lutar. Após a vitória, Kelvin consegue fazer o pacto com Gerard e depois retorna para sua guilda. Lá, ele é abordado e parabenizado pelos seus companheiros, não só pela vitória sobre Gerard, mas por ter prendido o bando de Cashel. Subindo as escadas para o seu quarto, Kelvin encontra um senhor um tanto esquisito. Era Léo, o mestre daquela guilda. Então ele olha para Kelvin com seu olho avaliador. Além de perguntar se ele é de outro mundo, também descobre que ele é um invocador. Kelvin não esconde, ele diz toda a verdade. Léo fala que já conheceu outros como ele e diz que uma sacerdotisa estava invocando grandes heróis para a batalha que estava bem próxima contra o Lorde Demônio. Melfina confirma que realmente havia transferido alguns e não há muito tempo. E eles continuam conversando, e ambos acabam fazendo um acordo de cavaleiros e queriam cooperar um com o outro. De um lado, Léo promoveria Kelvin para Rank B. Ele daria liberdade para agir da maneira que quisesse, bem como escolher quais missões gostaria de pegar. Em troca, Kelvin derrotaria os monstros que os ameaçavam. Voltando para o seu quarto, Melfina explica para Kelvin sobre os últimos acontecimentos e como ela havia transferido as pessoas que o velhote tinha acabado de falar. Então Kelvin sai dali pensando em somente como ele faria para matar o tal Lorde Demônio. E para isso, pegou a sua carteira e foi até o vendedor de escravos. Colocou na cabeça que gostaria de comprar alguns para aumentar os seus companheiros de batalha. Chegando lá, ele avistou a elfa escrava de antes, chamada Éfil. Só que tinha um grande problema. A sua maldição fazia com que todos que tocassem nela pegasse fogo. Então Melfina disse que ele precisaria de uma magia chamada Bênção Sagrada para remover essa tal maldição. Então ele vai atrás dessa magia, compra Éfil e liberta da maldição. Então eles voltam para a hospedaria e Claire dá algumas roupas novas para Éfil. Eles têm um belo jantar e vão para o quarto. Lá, Kelvin mostra todos os seus companheiros e explica todo o seu plano de ação. E um mês já havia se passado desde que se encontraram. Eles continuaram treinando e evoluindo a cada nova batalha. Nesse ponto, Éfil já havia conquistado diversas habilidades novas, bem como todo o resto do grupo. E saindo um pouco dessa vida de lutas e desafios, eles saem um pouco para esparecer as ideias, e Éfil aparece toda bonitona com seu novo vestido moldado. Kelvin fica todo apaixonadinho por ela, o que não seria um absurdo, até porque ela é uma elfa irresistível. E começa a partir daí a maior confusão, pois acompanhado de Éfil e Claire, 2 mulheres, as pessoas na cidade o encaravam de forma bem estranha, mas até um estranho engraçado. Será que está formado o novo triângulo amoroso da nossa história? E do nada, para estragar o clima, aparece Tabra, um príncipe nanico almofadinha, de ossos bem largos metido a besta, com 2 guardas extremamente fracos, e exigiu que Kelvin lhe entregasse as 2 garotas, porque eles achavam muito atraente. Kelvin não deixou quieto, desceu o cacete nos guardas e perguntou ao príncipe o que ele fazia ali. Ele disse que vai ver Leo, o chefe da guilda, pois ouviu boatos de que havia um guerreiro muito forte por lá. Kelvin acabou dizendo ao príncipe que o cara que ele procurava era ele mesmo, mas que ele poderia esquecer que nunca serviria a tal príncipe. E após deixá-lo de cara no chão, partiu com as meninas para o passeio. Mas do outro lado da história,
Melfina aparece para a sacerdotisa que Leo havia falado, dizendo para enviar os heróis para uma missão, mas que não parassem em Path, cidade em que se encontrava o nosso protagonista. Seguindo de volta à hospedagem, Kelvin e Phil estão na mesma cama, e Phil se declara ao mestre, dizendo que o amava. Ele diz que acha atraente, mas que é só isso. Achou que fosse rolar algo aqui, né, safadinho? Após isso, Leo chama Kelvin para lhe dar outra missão. Agora, é para ir atrás de um demônio que eles haviam achado em uma masmorra. Ele aceita o desafio e parte para lá. E chegando no local, eles encontram dois demônios. Um era o arquidemônio Rank S, chamado Victor, e a outra era uma diaba ruiva, filha de um dos 3 grandes Lordes Demônios, chamada Sera. Victor queria absorver Kelvin, pois somente um humano poderia liberar o selo que prendia a diaba, e depois absorver a própria para se tornar o novo Lorde Demônio. E como Kelvin era um lunático por batalhas, ele logo se animou em lutar contra ele, ainda mais se tratando de um Rank S. E depois de uma longa conversa desnecessária, os dois começam a estancar na porrada. E Victor até invoca uns mortos-vivos para atacar, mas logo são destruídos por Kelvin e seus companheiros. E essa luta vai mostrar que as habilidades de Kelvin e seus companheiros são únicas, e todos eles jogam no mesmo plano de combate. Victor se surpreende como eles são tão fortes para quem era apenas um Rank B. E vendo que seus mortos-vivos foram derrotados, agora sim o arquidemônio parte para cima de Kelvin. Acompanhe um pouquinho da batalha aí que é bem da hora. E após Victor ser derrotado, eles descobrem que ele havia mentido e que, na verdade, ele era o protetor da Diaba Ruiva. Victor conta um pouco de sua história e como ele se tornou guardião da Diaba. Ele também fala de como o próprio pai dela havia aprendido para que ninguém a achasse, e um dia ela se tornasse a nova Lorde Demônio em seu lugar. Victor, quase morrendo, pede para Kelvin que aceite em seu grupo. Ele aceita o pedido, rompem o selo que a aprisionava e partem dali. Eles voltam para a hospedaria, Kelvin é promovido a Rank A, e eles fazem depois uma grande festa. E no final é aquilo, né? Todo mundo chapado, passando vergonha. E no dia seguinte, Kelvin com a sua habilidade Rank S de fazer armas, e Elf com a sua habilidade Rank S de fazer armaduras e roupas, eles fazem novas armas e vestimenta para ele e para o seu grupo. Então, eles saem para mais uma aventura. Dessa vez, estão indo para Torage, o país das águas. O objetivo era mostrar o mundo para Sera, bem como comer um pouco de arroz. Porém, no meio do caminho, eles encontram um grupo de ladrões chamado Vento Negro. Eles param a carroça para roubá-los e levar as garotas que estavam com eles. Ele usa seu olho analisador para ver a real força dos seus adversários. Então ele fala que Sera poderia enfrentá-los sem nenhum problema, pois eles eram muito fracos. São derrotados por Sera facilmente. E após serem presos, disseram que iriam se arrepender, pois os chefes deles eram de nível A. Kelvin logo se animou. Também, o que esperar de um maníaco, não é verdade? E chegando na cidade, eles são recebidos por Mist. Ela é a mestra da guilda de Torage. Ela começa a contar a história de como Christopher se tornou um novo líder do Vento Negro, que agora rapta pessoas e as vende como escravas. Ela conta que os 4 heróis evocados pela deusa chegaram à cidade antes, pois havia pedido para eles que resolvessem a situação. Porém, Kelvin não quer deixar nada para eles. Ele se anima e sai dali em busca do bando. Eles chegaram a um calabouço e encontraram alguns capangas. Nem preciso dizer que foi bem fácil derrotá-los. Em outra sala, eles encontraram Christopher, Prisra e Ado, que são os 3 mais fortes daquele grupo. Kelvin e seu grupo dá um pau neles e é o que tem para hoje. Nesse momento, o grupo de heróis chegam ao calabouço e acham bem estranho o fato de não ter ninguém no recinto. Eles usam um detector de presença e encontram o grupo de prisioneiros na outra sala. Porém, os prisioneiros dizem que foram salvos por um aventureiro de Rank A e que eles precisavam da ajuda deles. Os heróis avançaram, mas quando chegou na sala, todos os bandidos estavam derrotados no chão. Mas como os heróis não sabiam quem eram os bandidos, confundiram os mocinhos aventureiros como sendo o bando do Vento Negro. E aqui vale uma explicação. Kelvin fez tudo isso de propósito, só porque queria lutar com os heróis e testar a sua força. E aí galera, gostaram do resumo? Querem saber o que acontece com Kelvin e os 4 heróis? Será que Kelvin massacra todos eles ou toma um pau?
E deixa aí um like, compartilhem e ative as notificações para receber a parte 2 e mais vídeos desse canal. Muito obrigado e tamo junto!